Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de produção de texto para os alunos do terceiro ano do Colégio Emaús. Olá, terceiro ano! E aí, tudo bem com vocês? Estão fazendo algumas avaliações, estão fazendo revisão? Então, hoje também voltei aqui para dar a nossa aula de revisão, né? De alguns conteúdos que nós estamos estudando durante essas videoaulas. Mas eu acredito que vai ser tranquilo, principalmente para aqueles alunos que têm a disciplina de assistir a todas as videoaulas, fazer as atividades direitinho, né? Eu acredito que vocês vão sair muito bem. Vamos iniciar a nossa revisão? Nós estudamos lá no nosso livro de produção de texto sobre contos etiológicos, que são contos populares que foram concebidos, criados para explicar a criação e as características de um ser, de um lugar, de um fenômeno, né? Por isso que eles foram chamados de contos etiológicos, tá? Para explicar a criação de alguma coisa. Então vamos ver um. Por que o elefante tem medo de rato? Um belo dia, um elefante chamado Francis estava bebendo água na savana, quando de repente a água do rio acabou. Então Francis olhou em volta e avistou o ratinho bebendo água numa pocinha. O elefante, todo se achando, foi até o rato e disse: "Essa poça é minha. Aqui não tem seu nome", disse o ratinho. O elefante ameaçou pisar nele. O ratinho, sem medo nenhum, respondeu: "Eu não tenho medo de você." E o elefante retrucou: Você não me intimida, pois não tem força suficiente para me contra-atacar." Então o ratinho respondeu: "Então me pise se for corajoso." O elefante ficou vermelho de raiva, então pisou no ratinho e nada aconteceu, pois o rato espetou o pé do elefante com a sua unha. E Francis gritou: "Ai!" E o ratinho caiu na gargalhada e o elefante saiu correndo, pois ficou com muito medo do ratinho. Pouco tempo depois, Francis contou aos seus amigos para ficarem atentos, pois o ratinho estava solta. Todos os elefantes caíram na risada, debocharam dele. Imagina um elefante, né? Grandão com medo de um ratinho. Pois não acreditaram no pobre Francis. Então ele propôs a todos que fossem desafiar o rato. Ao irem até o ratinho, todos ficaram com medo. Então saíram correndo, pois tiveram o mesmo destino de Francis. Quer dizer, pisaram no rato e o rato espetou o pé deles, né? Esse texto etiológico foi criado por Ana Júlia e Victor, alunos de um colégio. O conto que lemos foi escrito por 2 alunos de um colégio no ano de 2010. Eles aprenderam sobre contos etiológicos e quiseram escrever um também. Aí parece uma fábula, não parece? Porque está contando a história do rato e do elefante. Só que aí está explicando por que o elefante tem medo de rato. Quais são as personagens desse conto? Como o ratinho reagiu ao ser confrontado pelo elefante? Você acha possível um ratinho ter medo de elefante? Justifique. O que aconteceu quando os outros elefantes chegaram perto dos ratinhos? Gente, essas atividades aqui, eu li o conto para vocês, né? São para vocês fazerem no caderno de produção de texto. Não tem necessidade de vocês copiarem as perguntas. Só coloquem assim, atividades de revisão, mas façam a resposta completa para não ficar uma coisa abstrata, você não saber o que você está estudando. Combinado? Caprichem, separem, faça a letra maior para vocês compreenderem o que vocês estão fazendo, porque além de eu explicar aqui hoje, vai ter uma outra videoaula que eu vou fazer a correção. Combinado? Agora vamos observar aqui, olha, essa imagem. Cariri Chocó, Contos Indígenas, texto de Denísia Cruz, ilustração de Carco Bressace. Observem a imagem ao lado. Vimos que se trata da capa de um livro sobre contos indígenas, né? Consulte o seu livro de produção de texto e responda quais são as características desses contos indígenas. Lá no livro de vocês tem, tá?
Olhem lá, consultem, vai ter contos etiológicos, contos indígenas e tudo que nós fizermos a atividade de revisão por aqui. Consultem lá e respondam direitinho, combinado? Agora, nós vimos também, né, gente, alguns textos de divulgação científica. O que é um texto de divulgação científica? Eles podem ser apresentados como aqueles textos de argumentativo expositivo, em que a gente expõe um problema, argumenta, pergunta sobre ele, mas eles são mais bem elaborados, apresentando pesquisas, dados. Eu acho que numa das videoaulas eu falei para vocês que os estudantes fazem pesquisa durante muito tempo, vão fazer a testagem para depois sair, né, o artigo deles, aprofundando-se em determinados assuntos que são analisados. São importantes porque têm a finalidade de popularizar a ciência. Quer dizer, os textos, a ciência é uma coisa assim, é abstrata? Não é abstrata, é uma coisa muito concreta. Mas, aos olhos de muitas pessoas, é uma coisa muito difícil de trazer para a realidade esses experimentos, essas coisas assim, né? Aí veio esses textos para facilitar o entendimento e a compreensão desses artigos. E eles têm a finalidade de popularizar a ciência, quer dizer, difundir, ampliar o conhecimento científico, espalhar, né? Contribuir para esses conhecimentos serem alcançados por mais pessoas, para mais pessoas terem acesso a esse tipo de texto, esse tipo de conhecimento científico, transmitindo diversas informações à comunidade. Nós vamos ver agora, nós vamos ler um texto de divulgação científica, tá bom? A camada de ozônio, o escudo que protege a vida na Terra dos níveis nocivos de radiação ultravioleta, manteve-se estável na última década, conforme algum estudo elaborado pela Organização Mundial de Meteorologia e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, divulgado nesta quinta-feira. Meias antibióticas podem estimular emissões de gases de estufa. Buraco de ozônio retém o frio na Antártica, mostra o relatório. Por esta avaliação científica sobre a camada de ozônio, feita neste ano, a primeira atualização em 4 anos sobre o assunto. A aplicação do Protocolo de Montreal impediu o esgotamento maior da camada de ozônio, que é uma camada que protege a Terra dos raios ultravioletas. Eu acredito que nós já trabalhamos alguns textos assim aqui. E, ao mesmo tempo, apresentou valiosos benefícios secundários para mitigar a mudança climática. O protocolo que regula o uso do CFC é um gás que tem na geladeira, gente, clorofluorcarboneto, que foi aprovado em 1987 por 200 países para não ter mais esse gás, porque ele é ele contribui muito para o aumento no buraco da camada de ozônio. Os analistas preveem que, exceto nas regiões polares, né, onde que há muito frio, a camada de ozônio se recupere antes de meados do século, alcançando níveis de registro de 1980. Na Antártida, porém, onde o buraco na camada de ozônio é grande, a recuperação será mais demorada e deve ocorrer somente no fim do século XXI. Na última década, o ozônio em nível global nas regiões do Ártico e da Antártica não estão mais diminuindo, mas também não estão mais aumentando. Salienta o estudo, quer dizer, expõe o estudo. Nós já vimos algumas atividades que nós estamos vendo aqui, nessa de revisão, nós já vimos alguns textos parecidos, tá? Então, como eu falei para vocês, são atividades de revisão. Olha aqui a fonte desse texto, Folha de São Paulo, 16 de setembro de 2010. Porque vocês já podem ter visto esse texto também em outros lugares. Após ler, responda. Qual que é o principal assunto do texto? Por que podemos considerá-lo um texto de divulgação científica? E quais características tem esse texto? Vocês vão encontrar as características no livro de vocês também, tá? Onde tem as características do conto etiológico, do conto indígena, tem também do artigo de divulgação científica. Que órgãos são citados no texto? Quer dizer, que instituições? Alguns órgãos, né, que estão estudando, que estão apoiando. Quem é o autor, a fonte e a data de publicação desse texto.
porque esse tipo de texto tem que ter o autor, fonte, né, de onde foi tirado, porque se está em algum livro, em algum veículo de comunicação, ele foi tirado de alguma fonte. Agora vamos ler esse texto aqui, e eu acredito que na hora que eu for ler, muita gente vai começar a lembrar dessa letra aqui. Era uma vez, é o título, era uma vez um lugarzinho no meio do nada, um sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a felicidade, contra a simplicidade, um mostrando para a outra que dava mais felicidade. Para a gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Para a gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Complete. O texto que você leu é... Que tipo de texto é esse? E as características deles são também, depois que vocês responderem, no livro de vocês vai ter característica desse tipo de texto, de gênero textual, tá? Mas também voltarei fazendo a correção dessa revisão aqui. Aí, qual a receita para a felicidade que o compositor relata na canção? Aí tem uma das alternativas aqui que é certa. Aí vocês vão marcar, tá bom? Ele fala que para sermos felizes temos que cultivar as amizades verdadeiras, mergulhar na fantasia e sermos livres. Ele fala que para sermos felizes não temos que cultivar as amizades verdadeiras, mas temos que mergulhar na fantasia e sermos livres. Ele fala que para sermos felizes temos que morar em um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate. Ele fala que para sermos felizes temos que morar em um lugarzinho no meio de nada, com cheiro de terra molhada. Qual que é a alternativa correta aqui? Vocês vão analisar, olhar a letra lá direitinho, né? O texto e marcar aqui. Aqui agora, olha. Observe a tirinha abaixo e marque a opção correta no que se pede. O que vocês estão vendo aqui? Vocês conhecem esse personagem? Mônica, Cebolinha, né? São conhecidos de vocês os HQs aí que vocês gostam tanto. As expressões gri e pão e pu são conversas de desenhos animados, barulhos estranhos ou onomatopeias. Vocês vão consultar o livro de vocês também e vão achar lá, tá bom? Agora eu dei aqui algumas frases. Observe a lista abaixo e responda. O leão e o rato, o corvo e o jarro, o rato do campo e o rato da cidade, a assembleia dos ratos, a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, a raposa e a cegonha, a raposa e o corvo, a raposa e as uvas, o cão e o osso. As frases abaixo, não, ao lado aqui, são títulos de textos, nomes de histórias ou títulos de fábulas. Vocês vão marcar a opção correta aí. Que opção você marcou? Aí você vai colocar também, tá? Lá no caderno não precisa de copiar todas, não. Vocês vão copiar só a que vocês acharem que é a certa, tá? Aí vocês vão dar as principais características desse tipo disso aqui. Título de texto, ou nome de história, ou título de fábulas. Do que você marcar. Tá compreendido? E eu voltarei fazendo a correção também. Então, gente, foi uma videoaula menor, porque eu deixei aqui algumas atividades para vocês fazerem, né? Eu espero que vocês tenham a disciplina de assistir a videoaula, de fazer a atividade, porque eu desejo que vocês tenham uma excelente avaliação, que vocês consigam registrar tudo que conseguiram assimilar, compreender e aprender por aqui, tá bom? Jesus te ama, Jesus ama cada um de vocês. E eu também amo vocês muito, tô com muita saudade. Keep calm, façam uma boa prova, tá? Gente, até a nossa próxima videoaula, quando eu vou voltar fazendo a correção. E lembre-se, juntos no caminho certo.